O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis, O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Livro primeiro, O desaparecido de Tafí del Val. Quarto dia. Por tudo o que foi visto, será evidente que o modo de vida estratégico só poderia gerar um tipo de cultura extremamente austera. Com efeito, os povos do Pacto de Sangue jamais se destacaram por outro valor cultural que não o de habilidade para ganhar guerras. É que estes povos, ao princípio, comportavam-se como verdadeiros estrangeiros na terra. Ocupavam a região em que viviam, por vezes durante séculos, mas sempre a pensar em partir, sempre preparando-se para a guerra, sempre desconfiando da realidade do mundo e demonstrando uma hostilidade essencial em relação aos deuses estranhos. Não deve surpreender, pois, que fabricassem poucos utensílios e ainda menos objetos suntuosos, mas ainda que, que escassas, tais coisas eram aperfeiçoadas o suficiente como que para lembrar que se tratava de povos construtores, dotados de hábeis artesãos. Para comprová-lo, não bastaria mais que olhar a produção de armas, na que sempre se sobressaíram. Estas, sim, fabricavam-se em quantidades e qualidade sempre crescente, sendo proverbial o temor e respeito causados por elas nos povos do Pacto Cultural, que experimentaram a eficácia do seu poder ofensivo. Os povos do Pacto Cultural, contrariamente aos ocupantes da terra, acreditavam na propriedade do solo, amavam o mundo e rendiam culto aos deuses propiciatórios. As suas culturas eram sempre abundantes na produção de objetos suntuosos e ornamentais. Entre eles, aceitava-se que o trabalho da terra era desprezível pelo homem, ainda que se o praticassem por obrigação. A sua maior habilidade estava no comércio, que lhes servia para difundir os seus objetos culturais e impor o culto dos seus deuses. De acordo com as suas crenças, o homem deveria resignar-se à sua sorte e viver o melhor possível neste mundo. Tal a vontade dos deuses que não se podia desafiar. E para cumprir com essa vontade, o correto era servir os seus representantes na terra, os sacerdotes e reis do culto. Os sacerdotes transmitiam ao povo a voz dos deuses e suplicavam aos deuses pela sorte do povo. Paravam o braço dos reis amantes da terra, da guerra, e intercediam pelo povo quando a taxação fosse excessiva. Eram os autores da lei e às vezes distribuíam justiça. Que males não se abatiam sobre o povo se os sacerdotes não estivessem ali, para apaziguar a ira dos deuses. Por outra parte, segundo eles, não seria necessário buscar a sabedoria para progredir culturalmente e alcançar um alto grau de civilização. Bastava procurar a perfeição do conhecimento, por exemplo, superar o valor unitário de um utensílio e logo transformá-lo em objeto suntuoso ou artístico. A sabedoria era própria dos deuses e estes irritava que o homem invadisse os seus domínios. O homem deveria somente conhecer e aperfeiçoar o conhecido, até que, num limite de excelência da coisa, esta conduzisse ao conhecimento de outra coisa, que também precisava melhorar, multiplicando deste modo a quantidade e qualidade dos objetos culturais e evoluindo as formas cada vez mais complexas de cultura e civilização. Graças aos sacerdotes, pois, que condenavam a heresia da sabedoria, mas aprovavam com entusiasmo a aplicação do conhecimento na produção de objetos que fizessem mais confortável a vida do homem, as civilizações de costumes refinados e luxos exorbitantes contrastavam notavelmente com o estilo de vida austero dos povos do Pacto de Sangue. Ao princípio, essa diferença,
que era lógica, não causou nenhum efeito nos povos do Pacto de Sangue, sempre desconfiados do quanto pudesse debilitar o seu modo de vida guerreiro. Uma queda se produziria, profetizavam os guerreiros sábios, se permitiam que as culturas estrangeiras contaminassem os seus costumes. Esta certeza lhes permitiu resistir por muitos séculos, enquanto no mundo cresciam e se estendiam as civilizações do pacto cultural. Não obstante, com o correr dos séculos e por numerosos e variados motivos, os povos do Pacto de Sangue acabaram por sucumbir culturalmente frente aos povos do Pacto Cultural. Sem entrar em detalhes, pode-se considerar que duas foram as causas principais desse resultado. Por parte dos povos do Pacto de Sangue, uma espécie de fadiga coletiva que enervou a vontade guerreira, algo assim como o torpor que por momentos invade as sentinelas em jornadas muito longas de vigilância. Essa fadiga, esse torpor, essa debilidade volitiva os deixou inertes frente ao inimigo. Por parte dos povos do Pacto Cultural, uma diabólica estratégia elucubrada e executada pelos sacerdotes, baseada na exploração da fadiga de guerra, mediante a tentação da ilusão. Assim, os povos do Pacto de Sangue foram tentados com a ilusão da paz, a ilusão da trégua, com a ilusão do progresso cultural, com a ilusão da comodidade, do prazer, do luxo, do conforto, etc. Talvez a arma mais efetiva tenha sido a tentação do amor das belas sacerdotisas, especialmente treinadas para despertar as paixões adormecidas dos guerreiros, dos reis. Com a tentação da ilusão, os sacerdotes procuraram acertar alianças de sangue entre os povos combatentes, selar os tratados de paz, com a consumação de bodas entre membros da nobreza reinante. Naturalmente, como se tratava de casar os indivíduos da melhor linhagem e da mesma raça, às vezes não ocorria a degradação do sangue puro. Que buscavam então os sacerdotes com tais uniões? Dominar culturalmente os povos do pacto de sangue. Eles tinham bem claro que o sangue puro, por si só, não bastava para manter a sabedoria. Carece da vontade espiritual para ser livre na origem. Vontade que se ia debilitando por causa da fadiga de guerra. A sabedoria faria ao espírito livre na origem e mais poderoso que o Deus Criador, mas neste mundo, onde o espírito está aprisionado ao animal homem, o culto ao Deus Criador acabaria dominando a sabedoria, sepultando-a sob o manto do terror e do ódio. Uma vez submetidos culturalmente, já teriam tempo os sacerdotes para cumprir com o seu próprio pacto e degradar o sangue puro do pacto de sangue e destruir as obras dos Atlantes brancos. No meu povo, Dr. Signael, as coisas ocorreram deste modo. Os reis, cansados de lutar e de esperar o retorno dos deuses libertadores, deixaram-se tentar pela ilusão de uma paz que lhes prometia múltiplas vantagens. Caso se aliassem aos povos do Pacto Cultural, ascenderiam a uma avançada cultura, compartilhariam os seus costumes refinados, desfrutariam dos mais diversos objetos culturais, habitariam em casas mais cômodas, etc. E as alianças se selariam com matrimónios convenientes, enlaces que deixariam a salvo a dignidade dos reis e não os obrigariam a ceder de entrada a sabedoria frente ao culto. Eles acreditavam ingenuamente que estavam pactuando uma trégua em que nada perdiam e tinham muito a ganhar. E essa crença, essa cegueira, essa loucura, essa fadiga incompreensível, esse torpor, esse feitiço foi a ruína do meu povo. E a maior falta no pacto de sangue com os Atlantes brancos, uma falta de honra. Oh, que loucura! Crer que se podia reunir numa mão só o culto e a sabedoria. O resultado? O desastre, eu diria. Foi que os sacerdotes atravessaram as muralhas e se instalaram entre os guerreiros sábios. Ali intrigaram,
até impor os seus cultos e conseguir que se esquecesse a sabedoria. E por último, lançaram-se avidamente a resgatar as pedras de Vênus, as quais remeteriam por presteza à fraternidade branca mediante mensageiros que viajavam a regiões longínquas. Só muito poucos iniciados tiveram a honra e o valor de resistir a tão repudiável trama e dispuseram de meios para preservar a pedra de Vênus e o que se recordava da sabedoria. Entre tais iniciados, contou-se um dos meus remotos antepassados, quem engastou a pedra de Vênus na guarnição de uma espada de ferro. Era aquela uma arma de imponente beleza e notável simbolismo. Além de sustentar a pedra de Vênus, o arriaxe quebrava-se até em cima, como dois gaviões de ferro que protegiam a empunhadura e davam ao conjunto uma forma de tridente invertido. A empunhadura, por sua parte, era de um osso branco como marfim, mas espiralado, e se afirmava com convicção que pertencia ao chifre do barbo unicórnio, animal mítico que representava o homem espiritual. E o pomo de ferro, como a folha, possuía também um par de gaviões elevados que formavam um segundo tridente invertido. Na Idade Média, como se verá, outros iniciados gravaram-lhe na folha a inscrição Honor e Mortis. Pois bem, esse iniciado estabeleceu a lei de que aquela espada deveria pertencer apenas aos reis da linhagem original, aos descendentes dos Atlantes Brancos. Vãs foram, neste caso, os intentos de gerações de sacerdotes para se desfazer da espada sábia, denominada assim pelo meu povo. Como se verá, ela conservou-se enquanto possível, e quando isso já não foi possível, manteve-se oculta até aos dias de Lito de Tarsis, o ano passado que veio à América em 1534. Repito, a loucura de reunir numa só estirpe o culto e a sabedoria causou um desastre nos povos do Pacto de Sangue, a interrupção da cadeia iniciática. Ocorreu assim que, num dado momento, quando os deuses do culto se impuseram, pagou-se a voz do sangue puro e os iniciados perderam a possibilidade de escutar aos deuses libertadores. A vontade de regressar à origem debilitara-se há tempos e agora careciam de orientação. Sem a voz e sem a orientação para a origem, já não havia sabedoria para transmitir. Já não se veria o signo da origem da pedra de Vênus. Os iniciados comprovaram de pronto que algo se havia cortado entre eles e os deuses libertadores, e compreenderam muito tarde que o futuro da missão e do pacto de sangue dependia como nunca da luta entre o culto e a sabedoria, mas uma luta que já não se travaria fora, mas dentro, no campo do sangue. Que fizeram os iniciados ao comprovar esta realidade irreversível? As trevas que se abatiam sobre o espírito para contra-atacar. Quase todos obraram do mesmo modo. Partindo do princípio de que tudo quanto há no mundo é só uma imitação grosseira das coisas do mundo verdadeiro, e ante a impossibilidade de localizar a origem e o caminho para o mundo verdadeiro, optaram por empregar os últimos restos da sabedoria para plasmar nas estirpes de sangue mais puro uma missão familiar, consistente na compreensão inconsciente com o signo da origem de um arquétipo. Deve-se ver o quão modesta é esta missão. Os antigos iniciados, os guerreiros sábios, eram capazes de compreender a serpente com o signo da origem. E a serpente é um símbolo que contém todos os arquétipos criados pelo Deus do Universo. Símbolo que se compreendia conscientemente com o signo não criado da origem. Agora os iniciados propunham, e não tinham muitas opções, que uma família trabalhasse cegamente sobre um arquétipo criado, tratando de que o símbolo da origem presente no sangue compreendesse casualmente um dia e revelasse a verdade da forma não criada.
Em resumo, Dr. Signael, há certas estirpes por cujas veias corre o sangue divino dos Atlantes brancos, se lhes assinalou uma missão familiar, um objetivo a lograr com o passo de incontáveis gerações que iriam repetindo perpetuamente um mesmo drama, girando em torno de um mesmo arquétipo. Como o alquimista retorna sempre ao chumbo, os membros da família eleita repetiriam incansavelmente as provas estabelecidas pelos antepassados, até que um deles, um dia, girando um círculo percorrido 1000 vezes sobre outros céus, alcançasse cumprir a missão familiar, purificando então o seu sangue astral. Produzir-se-ia uma transmutação que permitiria remontar à involução do Kali Yuga, ou a Idade Obscura, voltar à origem e adquirir novamente a sabedoria. É óbvio que a missão familiar seria secreta e que atualmente é desconhecida para os membros das estirpes descendentes dos Atlantes Brancos. A missão exigia o cumprimento de uma pauta específica cujo conteúdo não teria relação necessária com as metas e objetivos da sua comunidade cultural. Inclusive, segundo a época, a pauta seria sempre incompreensível ou mesmo chocar os cânones em voga. Mas nada disso importaria, porque a missão estaria plasmada no sangue familiar, na árvore da estirpe, e os ramos descendentes iriam tender inevitavelmente para a pauta, num esforço inconsciente e sobre-humano por superar a queda espiritual. Desde logo, a pauta específica descreveria o arquétipo que deveria formar-se no sangue, com o símbolo da origem, para transcendê-lo e chegar à forma não criada. A algumas famílias, por exemplo, encomendou-se-lhes a perfeição de uma pedra, de um vegetal, outras de um animal, outras de um símbolo, de uma cor, de um som, de uma função orgânica determinada, de um instinto, etc. A perfeição da coisa pautada requeria penetrar na sua íntima essência até tocar os limites metafísicos, quer dizer, até ajustar-se à forma perfeita do arquétipo criado. Por conseguinte, considerando que o arquétipo criado é somente uma mera cópia da forma não criada, seria possível orientar-se novamente até à origem presente no sangue puro, e ali estava a sabedoria. A missão familiar não culminava, pois, na simples apreensão transcendente do arquétipo criado, mas exigia a sua recriação espiritual. Partindo de uma qualidade existente no mundo, voltaria-se sobre ela uma e outra vez, incansavelmente durante éons, até penetrar a sua íntima essência e concretizar a sua perfeição arquetípica. Recriaria-se então a qualidade no espírito e se a compreenderia com o símbolo da origem. Somente assim se daria a condição de existência para o espírito, somente assim o espírito seria algo existente mais além da criação, não percebendo a ilusão do criado, mas recriando o percebido no espírito e compreendendo-o com o não criado. Ao concluir deste modo com a missão familiar, o sangue astral e não a hemoglobina purificaria-se e faria possível uma transmutação própria dos iniciados hiperbóreos ou guerreiros sábios, a que transforma o homem num super-homem imortal. No curso desta via não evolutiva, os convocados, os chamados a cumprir com a missão familiar, serão capazes de criar magicamente várias coisas. Os iniciados no mistério do sangue puro obtêm, por exemplo, um vinho mágico, soma, a Roma ou a Amrita, após uma destilação milenar de licor pautado, este é incorporado no sangue, recriado, como um néctar transmutador. Também a manipulação do som permite subir a uma harmonia superior, a uma música das esferas. O espírito, vibrando numa nota única, Om,
recria a essência inefável do Logos, o Verbo Criador. E tanto aquele néctar como esse som ou outras formas arquetípicas semelhantes podem ser recriadas no espírito e compreendidas pelo símbolo da origem, compreendidas pelo não criado, abrindo assim as portas à origem e à sabedoria. A sua família, Dr. Signael, foi destinada para produzir um mel arquetípico, o sumo máximo do doce. Desde tempos remotos, os seus antepassados têm trabalhado todas as formas do açúcar, dos molaços mais grosseiros ao mel mais excelente. Um dia esgotou-se o seu manejo empírico e um açúcar metafísico, quer dizer, um arquétipo, se incorporou ao sangue astral da família, dando começo a um lento processo de refinamento interior que culmina no Senhor. Hoje o açúcar metafísico foi ajustado à perfeição arquetípica e o esforço de milhares de antepassados condensou-se na sua pessoa. A doçura buscada está no seu coração. Ao Senhor cabe-lhe dar o último passo de transmutação, recriar esse açúcar arquetípico no espírito e compreendê-lo com o símbolo da origem. Mas não sou eu a falar disso, pois um dia os seus antepassados se farão presentes todos juntos e lhe reclamarão o cumprimento da sua missão. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!